Quinta-feira estreia Interestelar, novo filme de Christopher Nolan, diretor da trilogia Batman, diretor de O Grande Truque, que foram filmes onde ele brincou um pouco na ficção científica, ele não se aprofundou, ele colocou elementos de ficção. Como ele é fã de 2001, Odisseia no Espaço, fã de Stanley Kubrick, esse é o filme onde ele vai homenagear o mestre dele, homenagear fazendo tomadas que são parecidas com o que Kubrick fez em 2001, até mesmo a intenção da ficção ir além, mas também continuar no íntimo do ser humano, ter um foco no íntimo do ser humano, isso é muito Kubrick. Entrando no clima de Interestelar, aqui vão 5 dicas de filmes que lidam com espaço, lidam com essa fronteira final de maneira mais próxima do que o Nolan está querendo fazer, que é sem esquecer do lado humano da ficção. Primeiro, obviamente, 2001, Odisseia no Espaço. Por mais que o filme tenha uma fama de ser um pouco cabeça demais, ele não deixa de ser uma jornada incrível. Em suas quase 3 horas de duração, Kubrick ele fala sobre a curiosidade humana, ele fala sobre o anseio humano em ir além, em descobrir novas coisas, e tenta falar um pouco, junto do texto de Arthur C. Clarke, tenta lidar um pouco com essa situação. Por que nós temos esse fogo dentro de nós de querer sempre descobrir mais, saber mais e além? A questão da inteligência artificial do HAL 9000 é um dos personagens mais fascinantes da história da ficção científica, porque o defeito que ele apresenta, entre aspas, não é um defeito. Ele vê a condição humana como um risco para a missão de curiosidade, que é essa ida a Júpiter para descobrir o tal do obelisco. Até hoje, esse filme continua atemporal e imperdível. Segunda dica é Sunshine, Alerta Solar, de Danny Boyle. Também é um filme que bebe muito de 2001, como não poderia deixar de ser. Fala sobre a jornada de um grupo de astronautas ao Sol, amarrados a uma bomba nuclear para reiniciar o Sol, nosso Sol que está morrendo. Ao contrário de 2001 e mais próximo de Interestelar, não é uma jornada que tem a curiosidade como combustível, e sim a sobrevivência humana. Nós precisamos fazer essa jornada para continuarmos vivos, para continuarmos a funcionar como espécie. Portanto, é uma jornada um tanto menos idealizada e mais desesperada. Até por isso, bem mais pungente, bem mais urgente. Por falar em urgência, já nos leva a nossa terceira dica, que é Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott. Que você pode colocar Alien em sua primeira metade como um filme que lida um pouco sobre como seriam essas viagens espaciais menos glamourosas. Afinal, a tripulação do Nostromo são basicamente caminhoneiros espaciais, levando carga por aí. Mas ainda continua naquela coisa. Por mais que nós adentremos ao espaço, nós continuamos humanos, continuamos com nossas falhas, continuamos com os nossos medos. E Alien lida muito com medo, o medo do desconhecido, o medo de o que pode estar lá fora. E esse medo é bastante tangível na forma do xenomorfo, o alien do título. Medo é uma coisa que a gente não encontra na minha quarta dica, que é contato. Existe sim medo, existe sim um temor, mas existe mais a vontade do ser humano em transcender esse medo. Contato, que é um filme do Robert Zemeckis, aliás, um dos últimos grandes filmes do Robert Zemeckis, que depois adentrou numa fase mais voltada para animação. E quando eu falo grandes filmes, eu falo de filmes live action. Trata sobre a jornada de uma mulher, vivida pela Jodie Foster, para alcançar não só uma crença em algo maior. E o filme fala muito sobre Deus, fala muito sobre a questão da existência de Deus, se há lugar no mundo para ciência e religião ao mesmo tempo. E os diálogos da personagem dela com o personagem do Matthew McConaughey, que faz um pastor por quem ela se interessa, são geniais nesse sentido. Se há uma inteligência maior, será que essa inteligência maior contradiz a existência de Deus, contradiz os desígnios divinos?
ciência e religião são a mesma palavra falada em idiomas diferentes. E chegamos no último filme, que é Lunar, que ele não vai muito longe na questão do espaço. O filme se passa, bom, na Lua. E você tem dois grandes atores em cena. Apesar de não vermos muito Kevin Spacey, que faz a voz de um robô com quem o personagem do Sam Rockwell conversa, ele é um filme que usa a questão do isolamento espacial para tentar falar sobre humanidade, para tentar falar sobre individualidade. É um pouco difícil falar sobre o filme sem dar grandes spoilers, mas o Sam Rockwell oferece uma performance fascinante sobre como o indivíduo vê ele mesmo. A gente falou do ouro, a gente vai ter que falar do latão também. E se tem um filme que merece não ser visto de categoria espacial, é Tropas Estelares 2. Enquanto o primeiro filme, dirigido por Paul Verhoeven, foi um exercício nihilista sobre propaganda de guerra, misturando um pouco humor negro e ficção científica, algo que o Paul Verhoeven já tinha feito em Robocop, o segundo filme joga fora toda a sutileza, toda a acidez do modo Verhoeven e tenta ser um filme de ação genérico. Muito parecido com aqueles que são lançados direto para DVD, direto para vídeo, pro mercado de home video. Por favor, fujam desse filme como o diabo foge da cruz. Bom, são essas minhas dicas. Espero que Interestelar esteja à altura desses 5 jovens clássicos que, se você porventura não conhece, eu espero que vão atrás. Desejo toda sorte a Christopher Nolan, até porque, como fã do trabalho dele, eu espero que esse filme... Eu acho difícil ele alcançar as ambições do seu diretor de ser um novo 2001. Mas eu espero que seja ao menos uma homenagem digna do clássico de Kubrick.